Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o Manual da Avaliação Continuada 2020, segundo semestre. Esse aqui é um manual que ele vai tratar da pontuação e vai falar das atividades que você tem dentro da sua plataforma e vai falar das atividades, né, que tem assim, um peso muito grande lá na sua nota. E o que é a avaliação continuada? É um modelo de avaliação que valoriza o seu esforço e desempenho ao longo do semestre. Além das provas, cada atividade que você realiza vale pontos, visando melhorar sua experiência de aprendizado e te ajudando a desenvolver bons hábitos, certo? Então, é um modelo de avaliação que valoriza o seu esforço e o seu desempenho. Como é que é isso? Valoriza o seu esforço, porque quando você realiza as atividades, por você realizar essas atividades, você já ganha uma pontuação. Já já a gente vai ver sobre isso. É o engajamento AVA. O que acontecia anteriormente desse engajamento? Tinha esse engajamento. Muitas pessoas deixavam de fazer algumas atividades porque achavam essas atividades secundárias, né? Atividades sem muito valor. E quando passou-se a premiar aqueles que realizam essas atividades, houve um aumento muito grande dos alunos que passaram a realizar essas atividades. Então, além de premiar o seu esforço por realizar as atividades, também é premiado o seu desempenho. Você vai ter a nota pelo seu desempenho, quanto você tirou naquela atividade. Por exemplo, o fórum. Você realiza o fórum, então você já ganha uma determinada pontuação porque você realizou o fórum. Mas, além disso, você pode ganhar 1.000 pontos se a sua pontuação no fórum foi uma pontuação excelente. E daqui a pouquinho nós vamos ver isso aqui também. Além das provas, cada atividade que você realiza vale pontos, é que eu falei do engajamento, visando melhorar sua experiência de aprendizado e te ajudando a desenvolver bons hábitos de estudo. Então, tem aqui, ó, avaliação tradicional. Como é que era? Notas no final do semestre. Então, na avaliação tradicional, que a grande maioria das universidades por aí utiliza, é aquela avaliação que você estuda o semestre todo, várias disciplinas, e quando chega lá no final do semestre, você tem uma famigerada semana de provas, em que dentro de uma semana você realiza as provas de todas as disciplinas. Então, só lá no final do semestre você vai saber qual é a pontuação que você vai ter. Na avaliação continuada já é diferente, porque a cada disciplina você realiza uma prova. Então, você conquista pontos durante todo o semestre. Vocês já perceberam como é que funciona. Você estuda uma disciplina, terminou aquela disciplina, normalmente na semana seguinte já é a prova daquela disciplina, além das outras atividades que você vai realizando, né? As avaliações virtuais, a avaliação pós-aula, avaliação pré-aula, o fórum, o portfólio. Então, durante todo o semestre, você pode alcançar pontos. É a diferença da avaliação tradicional para a avaliação continuada. Eu, quando iniciei na universidade em 2008, eu gostei muito dessa avaliação continuada, porque eu tinha amigos que estudavam em outras universidades e sempre falavam dessa famigerada semana de provas. Eles tinham, dentro de uma semana, estudar para todas as disciplinas do semestre, enquanto no nosso modelo, você estuda para uma disciplina, foca naquela disciplina, realiza todas as atividades daquela disciplina, faz a prova daquela disciplina e depois você já passa para uma outra disciplina
e aquela disciplina ali já foi cumprida e você já alcançou a pontuação devida dentro daquela disciplina. Então, é uma metodologia que eu gostei muito, me adaptei muito a essa forma de estudar, né? Tanto é que eu cursei, fiz curso de administração, depois fiz história e depois fiz a pós-graduação também, que funciona de forma semelhante. Então, é uma metodologia que ajuda muito o aluno. Você foca numa disciplina. Como funciona? Na avaliação continuada, você acumula pontos durante todo o semestre na realização de atividades, provas e trabalhos. Cada disciplina possui um nível que determina quais atividades valem pontos e a quantidade total de pontos disponíveis. Esse manual apresenta as regras para as disciplinas teóricas, práticas de campo, práticas pedagógicas, TCC, estágio, dependências e atividades obrigatórias complementares. Então, a gente vai falar sobre vários assuntos aqui, mais o que tem a ver com vocês, não é? Tem algumas coisas aqui que não estão dentro da área de vocês, então vou focar mais naquilo que está referente a vocês. As atividades que valem pontos são prova da disciplina, avaliação formativa e engajamento AVA. Além das atividades transversais, quais são elas? A produção textual, a avaliação de proficiência e o desafio nota máxima para alunos elegíveis. A prova da disciplina é aquela que nós estamos realizando agora virtualmente, né? Você vai estar realizando essa prova virtualmente. A avaliação formativa são as outras atividades que você tem dentro da plataforma, como fórum, né? Entre outras, e as engajamento AVA, que é a pré-aula, pós-aula e outras atividades que você tenha para realizar. As atividades transversais, o pessoal normalmente do primeiro e segundo semestre vai fazer só a produção textual, aí a partir do terceiro semestre já pode ter o desafio nota máxima e a avaliação de proficiência, dependendo aí do curso, você pode ter essas atividades já vindo a partir do terceiro semestre. Então, são atividades importantes, nós vamos estar falando delas mais detalhadamente. A pontuação disponível para as disciplinas regulares, teóricas e práticas. Vamos lá. Nível 1. Normalmente, primeiro e segundo semestre flex. Primeiro e segundo semestre flex. Quando a turma é flex, é aplicado o nível 1 no primeiro e segundo semestre. Então, você pode atingir até 14 mil pontos. Quando é nível 2, pode ser até a turma de segundo semestre que não seja flex. Então, já cai para 12 mil pontos. Mas o pessoal que é flex, a partir do terceiro semestre também, a pontuação cai para 12 mil pontos. Então, no primeiro semestre, em segundo flex, você pode alcançar esses 14 mil pontos e, a partir do terceiro semestre, cai para 12 mil pontos, que é a pontuação máxima que você alcança. Mas isso também não quer dizer muita coisa, não. A gente já vai ver quanto você precisa para ser aprovado. Aqui do lado, ele também traz mais uma vez aqui as atividades que geram ponto. São aquelas que eu já citei: prova da disciplina, avaliação formativa, engajamento AVA e atividades transversais. Aí, ele vai trazer essa tabelinha. Essa tabelinha aqui é muito interessante. Ela traz o resumo dos pontos das disciplinas regulares, teóricas e práticas. Então, no nível 1, na prova da disciplina, você pode alcançar 5 mil pontos. E o mínimo de 1.500 pontos. Na avaliação virtual,
você pode alcançar 1.500 pontos, 750 pontos de cada avaliação. No fórum, você alcança 1.000 pontos. Agora, no nível 1, você pode alcançar 3.000 pontos no engajamento AVA. É uma pontuação assim excelente, é a metade do que você precisa para ser aprovado na disciplina. Então, eles dão aí um refresco muito bom para quem está nesse nível 1 aí, primeiro e segundo semestre Flex. Você pode alcançar 3.000 pontos só por você realizar as atividades, você pode ganhar 3.000 pontos. Na produção textual, no nível 1, vale 3.500 pontos, no total de 14.000 pontos alcançados. Já no nível 2, a diferença está ali na avaliação, no engajamento AVA, que cai para 1.000 pontos. Então, são 2.000 pontos a menos no engajamento AVA, mas também 1.000 pontos não é de se jogar fora. A produção textual vale 3.500 pontos, e é exatamente por isso que cai para 12.000 pontos, porque tem 2.000 pontos a menos no engajamento AVA. Já no nível 2, com uma avaliação de proficiência e desafio nota máxima, a diferença já é lá no portfólio. Quando você tem um semestre e você tem a avaliação de proficiência e desafio nota máxima no mesmo semestre, a produção textual vale 1.500 pontos, a prova de proficiência vale 1.000 e o desafio nota máxima vale 1.000. E a avaliação de proficiência ela tem uma questão também. Assim como a prova da disciplina, ela tem uma pontuação mínima. E o que isso implica? Se você tirar abaixo da pontuação mínima na prova da disciplina, que é 1.500 pontos, você vai ter que fazer recuperação para você tentar alcançar esses 1.500 pontos na recuperação. A avaliação de proficiência, da mesma forma. Você tem que fazer pelo menos 600 pontos para que você não precise fazer a recuperação. Até semestre passado, alguns alunos até perguntaram sobre isso, era 200 pontos o mínimo na avaliação de proficiência. Mas nesse semestre nós já recebemos orientação da universidade e a pontuação mínima da avaliação de proficiência está em 600 pontos. E para você ser aprovado no semestre, você precisa de 6.000 pontos. Mas também tem uma outra situação aqui, que é o nível 2 com desafio nota máxima. Olha só, a produção textual vale 1.500 pontos e o desafio nota máxima vale 2.000 pontos. E por que isso aqui é importante? Porque muita gente não leva o desafio nota máxima a sério. Como ele é um negócio extra, né? Praticamente você sai de dentro da sua plataforma para realizar, muitas pessoas ignoram o desafio nota máxima. Mas veja que quando no semestre não tem avaliação de proficiência, o desafio nota máxima ele vale mais do que o portfólio. Então, ele vale 500 pontos a mais do que o portfólio. Então, o desafio nota máxima é algo assim, muito importante que não pode ser ignorado. E quais são os critérios de aprovação? Vamos lá. Pontuação total. Você precisa de 6.000 pontos para ser aprovado. Então, no mínimo, 6.000 pontos. Se tiver 5.900, reprovado. Tem que ter 6.000 pontos. Você precisa tirar pelo menos 1.500 pontos na prova da disciplina. Você precisa tirar 600 pontos na avaliação de proficiência. E para quem é semipresencial, precisa ter pelo menos 50% de frequência nas aulas. Então, quem não tem 50% de frequência nas aulas, pode ficar reprovado, sim, e vai aparecer lá no boletim escrito, reprovado por frequência. Então, os critérios de aprovação são esses. É a pontuação total, prova da disciplina,
avaliação de proficiência, e a avaliação de proficiência ela ainda é mais grave, mais séria do que a prova da disciplina. Já já nós vamos falar da avaliação de proficiência. Para ser aprovado nas disciplinas regulares e teóricas e práticas, você precisa da pontuação total, é o que eu já antecipei para vocês, acumular, no mínimo, a pontuação referente à média de 6.000 pontos, na soma de todas as avaliações e atividades realizadas no semestre. Então, você precisa pontuar nas provas das disciplinas, na avaliação formativa, no engajamento AVA, no seu portfólio, no seu desafio nota máxima ou na sua avaliação de proficiência. Na prova da disciplina, você precisa atingir pelo menos 1.500 pontos. É o referente aí mais ou menos a 4 questões que você acerta. Se acertando 4 questões, você já se livra de ir para a recuperação. Aí ele traz aqui a observação da avaliação de proficiência. Caso você seja elegível à avaliação de proficiência e ao desafio nota máxima, o critério mínimo passa a ser os 600 pontos na avaliação de proficiência. Só que tem um detalhe. Se você não conseguir esses 600 pontos na avaliação de proficiência, você vai para a recuperação. Se você não alcançar esses 600 pontos na recuperação da avaliação de proficiência, você fica reprovado em todas as disciplinas do semestre. Então, a reprovação vem em todas as disciplinas do semestre. É um negócio muito importante, muito sério. A avaliação de proficiência é algo extremamente sério. Tem que ser levado, assim, com a maior seriedade. Porque, se não alcançar a pontuação mínima, fica reprovado em todas as disciplinas e perde o semestre. Perde o semestre. Onde visualizo meus pontos? Os pontos podem ser visualizados no ambiente virtual de aprendizagem. No AVA, você acompanha a sua participação, os critérios de aprovação das disciplinas, os manuais e os vídeos explicativos. Então, lá dentro do seu AVA tem tudo. Quando inicia o semestre, já está tudo lá. Então, lá você vai ter o local para acompanhar a pontuação. Se realizou lá as suas atividades, já vai aparecendo logo para você os pontos de engajamento. Lá você encontra os critérios de aprovação das disciplinas, tem os manuais e os vídeos explicativos. Você consegue isso tudo lá dentro do seu AVA. Você pode entrar na sua biblioteca virtual, tem muita coisa lá, muito manual para você baixar, muito vídeo explicativo. E é nesta plataforma que você interage com todas as disciplinas do semestre. Você pode consultar o nível das disciplinas, realizar as atividades virtuais, as avaliações virtuais, participar dos fóruns e estudar as web-aulas. Então, dentro do seu AVA, tem todo o suporte que você precisa para estar desenvolvendo as suas atividades. É claro que você precisa estar lendo o seu material didático, está baixando o seu livro para você ter um material para estudar, tem que assistir as videoaulas, tem que ler o material lá web, o seu material didático web, você tem que estar lendo tudo isso para que você possa estar municiado de conteúdo para quando chegar o momento das provas, você conseguir realizar as provas de uma forma assim, bem interessante, que você alcance uma pontuação legal. Então, tem muitos alunos aí compartilhando com a gente que têm alcançado a pontuação máxima, ou quase isso, né? Que também é muito interessante.
Porque não importa se a prova tem 16 questões ou se tem 12 questões. O pessoal nível 1, primeiro e segundo semestre flex, vem com 16 questões. Para o pessoal nível 2, que é do terceiro semestre em diante, já vem com 12 questões. Mas se você acertar, se você tiver 16 questões na sua prova, e se você acertar 12, você já alcança os 5.000 pontos. Da mesma forma, quem tem 12, se acertar as 12, também alcança os 5.000 pontos. Então, é uma pontuação assim muito interessante, porque 5.000 pontos é praticamente o que você já precisa para ser aprovado no semestre. Você só vai precisar de mais 1.000 pontos aí por fora. Então, se você tirar 5.000 na prova, e você realizar o fórum e assistir às teleaulas, você vai ficar com muito mais do que 6.000 pontos do que você precisa de mínimo para ser aprovado nas disciplinas. Como ganhar pontos? Você ganha pontos ao realizar as provas das disciplinas, as atividades virtuais, os trabalhos, participando dos fóruns das disciplinas, e se for elegível, realizando a avaliação de proficiência e as listas de exercícios da plataforma Desafio Nota Máxima. Para entender quanto vale cada uma dessas atividades, veja os detalhes a seguir. Então, vamos lá. Prova da disciplina. O que é? É uma avaliação aplicada no polo, isso quando está no presencial, né? Nesse momento, nós estamos fazendo a prova digital, e eu espero que realmente continue a ser realizada essa prova digital. É um formato muito bom, já falei com vocês em várias oportunidades das vantagens da prova digital. Eu espero que ela continue sendo realizada assim. E a prova ela é composta de questões objetivas, de múltipla escolha, aplicada pelo tutor. Então, quando é no polo, é o tutor presencial que estará aplicando essa prova, né? Esse formato digital você consegue realizar aí na sua própria casa. Então, eu acho esse formato digital muito mais prático, muito mais prático. Disciplinas regulares, teóricas e práticas. A prova da disciplina vale 5.000 pontos. Também já adiantei isso para vocês aqui. É importante, lembrando que um dos critérios de aprovação nas disciplinas regulares é atingir no mínimo 1.500 pontos na prova da disciplina. Então, não importa se você já alcançou lá 6.000 pontos em outras atividades, se você não alcançar os 1.500 pontos da prova, você fica reprovado na disciplina, porque a prova é um critério de aprovação. Vamos dizer que você fez lá o seu portfólio, alcançou os 3.500 pontos do portfólio. Você fez todas as atividades de engajamento. Então, você já tem aí 6.500 pontos. Ainda não realizou a prova. Se você não alcançar os 1.500 pontos mínimo na prova, você fica reprovado na disciplina, mesmo tendo alcançado 6.500 pontos. Então, aquela regra dos 6.000 pontos só vale se você alcançar os 1.500 pontos na prova da disciplina. Isso aqui é algo importantíssimo para a gente ficar sabendo. Aí ele traz o quadrinho de novo aqui falando da prova, né? A prova vale 5.000 pontos em qualquer situação e a pontuação mínima 1.500 pontos, só para a gente confirmar aqui. Avaliação formativa. O que são as avaliações formativas? São as atividades que você realiza no AVA, que compõem a sua formação. Existem dois tipos de atividades formativas, são elas: a avaliação virtual e o fórum. Então, essas são as atividades também que trazem uma boa pontuação para vocês. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte:
Olha, a avaliação virtual é para você tirar pontuação máxima em todas. E por que eu falo isso? Porque a avaliação virtual, você vai fazer ela em casa, você vai poder consultar o seu material didático, você vai poder consultar tudo que tem dentro da plataforma, não expira, a não ser que chegue a data final, né? Se estiver longe da data final, você pode iniciar a avaliação virtual. Vamos dizer que você tem a sua hora de almoço lá no trabalho, você pega para realizar a avaliação virtual, não deu tempo de fazer tudo, você respondeu 3, 4 questões, você pode fechar, e quando você for realizar num outro momento, as que você marcou vão continuar marcadas e você vai continuar da onde você parou. Então, é um negócio para você fazer com calma, você pesquisar bastante, para que você possa responder as questões de forma correta. E mesmo assim, ainda tem chance. Quando você vai salvar a avaliação virtual, se tiver alguma questão errada, o próprio sistema vai te dizer que há alguma questão errada. Então, você vai revisar a avaliação virtual, vai detectar qual a questão que não está correta, vai mudar. E mesmo assim, se você for salvar de novo, o sistema vai te dizer que tem outra questão que não está correta. Então, você vai lá e conserta. Na terceira vez, ele já não te avisa mais nada e já salva direto do jeito que estiver. Além disso, você tem o fórum. O fórum, você tem que ter 2 participações, pelo menos. Você tem que responder a pergunta e tem que comentar na resposta de alguém. Mas você não pode botar qualquer coisa lá. Não adianta botar o Ctrl+C e o Ctrl+V, porque o fórum ele está sendo corrigido pela equipe do tutor à distância. Essa equipe vai estar avaliando a sua resposta para te dar uma pontuação, e nós vamos ver que pontuação é essa já já. A avaliação formativa. Então, eu já até adiantei isso aqui para vocês. A avaliação virtual, são 2 avaliações com 5 questões cada uma, que podem ser realizadas com consulta dos seus materiais didáticos disponibilizados nas web aulas. Assim, a leitura atenta e a participação nas web aulas são requisitos fundamentais para o seu sucesso na hora de realizar as avaliações virtuais. Então, o próprio material aqui já diz que você pode consultar o seu material didático para você realizar as 5 questões da avaliação virtual. Então, é por isso que eu falo com os alunos. Todo mundo tem praticamente, aí, entre aspas, né, uma obrigação de tirar a pontuação máxima da avaliação virtual, porque é só você consultar o seu material didático, você vai encontrar com certeza as respostas dentro desse material didático. Além disso, temos o fórum, que é a outra avaliação formativa. É um ambiente que proporciona interatividade com seus colegas de turma, professores e tutores. E o objetivo é fomentar discussões a respeito dos temas das disciplinas que estão sendo cursadas. O fórum é aberto pelo docente responsável pela disciplina. Então, é o professor da teleaula que abre o tópico de discussão no fórum, que apresenta uma situação problema. Você pode se posicionar frente a essa situação, utilizando o que aprendeu com o seu estudo de materiais da disciplina e interagindo com seus colegas. A mediação é feita pelo tutor e pelo professor, incentivando e orientando a participação dos alunos frente às postagens de seus colegas de forma dinâmica e construtiva. Então, o fórum ele é bem interessante, né? Quem participa sempre aí, pessoal já do segundo semestre, já está habituado a participar do fórum, vê que é algo assim, muito interessante, tem uma pontuação boa, porque além dos 1.000 pontos pela realização do fórum e sua resposta sendo boa, você ainda tem os pontos de engajamento, tem mais 300 pontos de engajamento. Então, é uma atividade que te rende aí 1.300 pontos, que é algo assim que não pode ser ignorado.
avaliação virtual. São duas. Cada uma das avaliações virtuais, ela vale 750 pontos. Ele até pontua ali, ó, 150 pontos por questão, totalizando 1.500 pontos por disciplina. Então, você tirando a pontuação máxima nas avaliações virtuais, você consegue 1.500 pontos logo de cara na disciplina, mais os pontos de engajamento por você ter realizado a atividade. Então, é uma pontuação assim, muito importante para você. Importante, para as disciplinas regulares, você pode realizar a avaliação virtual substitutiva. O que acontece? Você perdeu a data da avaliação virtual. Você não conseguiu. Ou então, por acaso, você se precipitou, os alunos de primeiro semestre fazem muito isso. Antes de receber a orientação que a gente dá no polo, né, já sai fazendo as atividades, aí a resposta vai lá, faz a avaliação virtual, fica uma porcaria. Você pode fazer a avaliação virtual substitutiva, que é lá em dezembro. Se você tirou uma pontuação ruim na avaliação virtual, quando chegar em dezembro, você pode entrar lá, mesmo sem solicitar nada, ela abre para você. Você pode estar realizando a avaliação virtual substitutiva. Se você foi mal na AV1, você pode estar fazendo a AV1 substitutiva. Se você foi mal na AV2, você pode ir lá fazer a AV2 substitutiva, que possui a mesma pontuação para cada avaliação, 750 pontos, e substituirá a pontuação mais baixa. Então, se você não fez, ou se você tirou uma pontuação ruim, vamos lá na sua primeira disciplina lá do primeiro semestre, você pode fazer a substitutiva lá em dezembro e conseguir uma pontuação melhor. Aqui embaixo fala do fórum. Você poderá obter a pontuação do fórum realizando até 2 postagens e acumular até 1.000 pontos. E como é que isso funciona? Se a sua postagem for relevante, vai lá, o professor e o tutor foram corrigir a sua postagem e viram que a sua postagem foi muito boa, você não botou Ctrl+C, Ctrl+V, você respondeu lá, você fundamentou sua resposta, né? Que eu sempre falo isso para os alunos. A nossa opinião não vale muito, não, mas quando a gente fundamenta com algum autor, ela passa a valer muito. Então, se a sua resposta foi relevante, você vai ganhar 500 pontos em cada avaliação virtual, em cada resposta sua, e você vai alcançar os 1.000 pontos. Você botou 2 respostas, 500 pontos para cada um. Agora, se ele considerar que a sua resposta é neutra, você ganha ali 500 pontos, né, dividindo aí para as 2 participações. E se a sua resposta for só aquele Ctrl+C, Ctrl+V, sem compromisso nenhum, eles vão considerar a sua postagem irrelevante e você não vai receber pontuação. Tem muita gente que entra lá e fala assim, em vez dele, ele bota a participação dele, vai comentar do colega. Aí ele coloca só assim, concordo com a opinião de fulano de tal, ou concordo com a opinião do colega. Isso não vale nada. Então, não é pontuado. É importante você estar colocando lá uma resposta muito boa. Aí ele traz o quadrinho de novo aqui para a gente analisar a pontuação da avaliação virtual e do fórum. A avaliação virtual, não importa qual seja o seu período, não muda nunca. Você pode alcançar 1.500 pontos realizando as 2 avaliações virtuais. Tanto a primeira chamada quanto a substitutiva, então vale a mesma coisa, máximo é 1.500 pontos. Também o fórum não muda nada, independente do seu semestre, pode ser primeiro semestre ou último semestre, o fórum também vai valer 1.000 pontos, é claro, sem levar isso em conta os pontos de engajamento nas 2 atividades que tem ponto de engajamento muito bom.
Engajamento AVA, o que é? São pontuações que você conquista a cada atividade realizada no AVA. A realização das atividades a seguir geram pontos de engajamento. Então, vamos lá. Vamos ver que atividades são essas que geram pontos de engajamento. Para você conseguir os pontos de engajamento, você tem que entrar lá no seu material web, seu conteúdo web. Eles chamam de web aula. São aulas disponibilizadas no AVA, elaboradas pelo professor especialista da disciplina, com o objetivo de ampliar e aprofundar seu conhecimento. É um rico instrumento pedagógico que utiliza recursos ampliados, dialógicos e interativos para potencializar a construção do aprendizado. Então, tudo isso aqui é para falar do seu material didático web. Quando você entra lá, você tem uma barrinha de progresso de completude. Então, se você lê o seu material didático até a última página, você vai alcançar a pontuação máxima e a completude máxima por você ter lido o seu conteúdo web, o seu material didático web. Outra forma de você conseguir pontuação de engajamento são as aulas transmitidas ao vivo via satélite no polo, com a presença do tutor em sala. Mas aí, nesse caso agora, que nós estamos na pandemia, as aulas transmitidas ao vivo, elas não têm gerado essa pontuação de engajamento. Normalmente, você vai conseguir essa pontuação de engajamento quando você assiste a aula gravada, aquela aula que aparece gravada para você. Quando você assiste aquela aula, ela vai completar a barrinha de completude lá em 100% e você vai alcançar a pontuação de engajamento. Se você assistir até a metade, vai ficar em 50%. Vamos dizer que deu algum problema lá, seu computador desligou, deu um pico de luz e você não assistiu até o final. Se ficou em 70%, vai aparecer para você que ficou em 70%, você vai ter que entrar lá de novo e assistir o final da aula para chegar na completude de 100%. Pré-aula. O que é pré-aula? Pré-aula é a avaliação diagnóstica. É aquela avaliação que você faz antes de assistir a teleaula. São questões preparatórias para o conteúdo que será exibido nas teleaulas e devem ser realizadas antes da teleaula. Então, você vai fazer a avaliação diagnóstica antes da teleaula. É para isso que ela serve. É para diagnosticar o que você sabe a respeito daquela disciplina, mesmo antes de você assistir a teleaula. Então, você realizando a pré-aula, você ganha pontos de engajamento. Da mesma forma, é a pós-aula, que são as atividades de aprendizagem. São questões que reforçam o conteúdo exibido nas teleaulas, que devem ser realizadas após as teleaulas. Então, essas duas aqui, elas têm uma situação importante. Essas questões da pré-aula e da pós-aula são questões que podem cair nas AVs, nas atividades virtuais, né, as avaliações virtuais, e pode ser também questão de prova. Por isso que é importante, eu falo sempre para os alunos, realize a pré-aula e a pós-aula, porque aquelas questões ali podem cair na prova. Ao longo dos meus anos cursando aí na universidade, várias vezes aconteceu de uma questão que estava ali dentro da plataforma cair na prova também. Então, isso é algo que pode acontecer. Então, se você realizar as atividades lá da pré-aula, da pós-aula e das avaliações virtuais, podem ser questões que caem na prova. Então, é importante você estar realizando essas atividades, até porque você vai ganhar aqueles pontinhos de engajamento lá, você somar os 3.000 pontos, que é a metade do que você precisa para ser aprovado. Há limite de pontuação para o engajamento? Sim. Cada atividade de engajamento possui um limite, que varia de acordo com as atividades disponíveis nas disciplinas que você está cursando. Acompanhe seus pontos de engajamento conquistados no AVA. O limite de pontos de engajamento do AVA é o que eu já falei para vocês. Para o pessoal do nível 1,
primeiro e segundo semestre, pode ganhar até 3.000 pontos. Então, 3.000 pontos aí para você de primeiro e segundo semestre, flex. E para quem é nível 2, 1.000 pontos de engajamento. Parece pouco, mas não é. Só para você realizar suas atividades e ganhar 1.000 pontos, já é também uma pontuação assim, bem razoável e bem legal. Aí ele traz a tabelinha de novo, falando só do engajamento AVA. É só para ilustrar o que ele já falou no tópico anterior. Nível 1, 3.000 pontos. Nível 2, em qualquer outra situação, 1.000 pontos de engajamento. Então, aproveite aí o seu nível 1. Se você tem esses 3.000 pontos aí para ganhar, ganhe, porque vai acabar essa mamata. Atividades transversais. O que são as atividades transversais? São atividades que, se realizadas no período letivo, valem pontos para todas as disciplinas regulares e práticas pedagógicas. Então, quais são essas atividades aí transversais? É a produção textual, né, que são os trabalhos individuais, ou em grupos, né, resultante das atividades de autoestudo. Então, se você é 100% online, você vai fazer a PTI, que é a produção textual individual. Se você é semipresencial, você vai fazer a PTG, que é a produção textual em grupo. Esses trabalhos são propostos pelos professores durante o semestre, de forma a contemplar a interdisciplinaridade do conteúdo estudado. Você pode submeter o trabalho em desenvolvimento para apreciação prévia do tutor, contando com sua orientação até a entrega final. Então, estava conversando com a Armênia aqui antes da aula, e ela estava falando exatamente isso comigo. E o trabalho dela voltou com várias correções feitas pelo tutor. Eles vão realizar essas correções, vão reenviar esse portfólio, e eu tenho certeza que a pontuação vai aumentar significativamente. Já tinha sido uma pontuação boa que ela me falou, mas essa pontuação vai aumentar muito mais. Eu tenho certeza que eles vão conseguir a pontuação máxima. Então, é importante você estar realizando essas correções que eles dizem para você fazer no seu portfólio. Ah, professor, mas alcancei lá, sei lá, 2.500 pontos, já está bom para caramba, já estou aprovado, vou mexer mais nisso não. Aí é contigo. Mas você tem a oportunidade de mandar de novo o portfólio, corrigindo aquilo que eles disseram para você corrigir. Aí fica a seu critério e a sua necessidade de pontos. Outra atividade transversal, como eu já falei, é a avaliação de proficiência. A avaliação de proficiência foi desenvolvida para medir o seu desempenho no curso, a partir de uma avaliação de larga escala e comparável nacionalmente. Além de acompanhar seu desenvolvimento, ela ajuda a identificar lacunas de aprendizagem para que possamos aprimorar o ensino. Então, essa é aquela avaliação que eu falei, vocês vão realizar provavelmente a partir do terceiro semestre, que você precisa tirar no mínimo 600 pontos. Então, se você não tirar os 600 pontos, você vai para a recuperação. Se na recuperação você não tirar esses 600 pontos, infelizmente, você fica reprovado em todas as disciplinas do semestre. Eu vou frisar bem isso aqui, vou falar bastante isso, porque é algo muito importante, essa avaliação de proficiência. É uma avaliação de 30 questões e você tem que acertar 600 pontos. Então, é algo importantíssimo. E o desafio nota máxima, né? É uma plataforma exclusiva com planos de estudos personalizados que ajudam a potencializar o seu aprendizado. Então, você vai entrar ali no link www.desafionotamáxima.com.br, vai fazer o seu login e vai estar realizando aí esse desafio nota máxima, que, como eu já mostrei na tabelinha, tem semestre que, quando não tem avaliação de proficiência, o desafio nota máxima, ele passa a valer 2.000 pontos.
e o portfólio 1.500 pontos. Então, ele passa a valer 500 pontos a mais do que o portfólio. Aí, ele trouxe uma tabelinha aqui só para a gente comparar. No nível 1, portfólio 3.500 pontos, isso sem avaliação de proficiência, sem desafio nota máxima. No nível 2, portfólio 3.500 pontos, também sem avaliação de proficiência e desafio nota máxima. No nível 2, com avaliação de proficiência e desafio nota máxima, portfólio cai para 1.500 pontos. Avaliação de proficiência, 1.000. Desafio nota máxima, 1.000 também. No semestre que só tem o desafio nota máxima e portfólio 1.500 pontos, desafio nota máxima 2.000. Aí traz aqui bem grande embaixo aqui em letras garrafais. Importantes. Alunos elegíveis à avaliação de proficiência que não atingirem a pontuação mínima necessária para aprovação serão reprovados em todas as disciplinas regulares do semestre. Então, isso aqui é algo para você anotar, guardar, e quando aparecer a avaliação de proficiência para você, você realizar com maior carinho, com maior cuidado. Agora, uma dúvida. Muita gente tem dúvida quanto à segunda chamada. Nós vamos esclarecer um pouquinho dessas dúvidas aí. Muita gente perguntando como é que solicita, como é que faz, se é automático, se tem que pagar. A gente vai ver agora. Você pode solicitar, pode realizar a segunda chamada quando se ausentar em alguma prova da disciplina ou avaliação de proficiência. Só será possível realizar a segunda chamada caso você solicite no AVA no prazo limite de 48 horas antes da semana de prova de segunda chamada. Então, como é que é isso aí? Em dezembro, você tem uma semana de provas para a segunda chamada. Então, quero chamar a atenção de vocês para isso, que é algo importante. É uma semana só para realizar todas as provas de segunda chamada. Se você perdeu uma prova de segunda chamada, de primeira chamada, perdão, você vai entrar na plataforma, vai lá em solicitações, vai estar solicitando a prova de segunda chamada, que aqui no Rio de Janeiro nós não pagamos taxa. Em outros estados aí do Brasil, a taxa é de R$ 37,00. Então, para quem estuda em outro estado aí, ainda tem um prejuízo de R$ 37,00 se perder a prova de primeira chamada. Aqui no Rio, felizmente, nós não pagamos. Você tem que entrar lá e solicitar a prova 48 horas antes, no mínimo, né? Ou melhor, no máximo até 48 horas antes da semana de segunda chamada de prova. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Semana das provas de segunda chamada. Se você perdeu uma, você vai realizar só uma naquela semana. Então, ela pode cair em qualquer dia da semana. Não quer dizer que você é semipresencial, você tem o seu dia de ir ao polo. Por exemplo, segunda-feira. Se o seu dia de segunda-feira para ir ao polo, não quer dizer que a sua prova de segunda chamada será na segunda. Pode ser em qualquer dia da semana, naquela semana de prova. Aí vamos dizer que você perdeu 2 provas de primeira chamada e solicitou lá. Uma pode cair num dia, outra pode cair em outro dia. Por exemplo, uma caiu na segunda, a outra pode cair na quinta-feira. Porque isso já está dentro da plataforma quando se inicia o semestre. Você pode entrar lá nas suas disciplinas, você vai ver lá, quando inicia o semestre, já tem a data lá da primeira chamada, a data da segunda chamada, e já nós vamos também ver
a data da recuperação. Tudo isso já está lá desde que se inicia o semestre. Muitos alunos reclamam, professor, mas eu não sabia que tinha que ser esse dia, eu só posso ir no polo na segunda-feira, eu não sabia que ia ter que ir na quinta realizar a prova de segunda chamada. Mas o dia da prova de segunda chamada já está marcado dentro da sua plataforma desde que se inicia o semestre. Então, se você não puder realizar a prova de primeira chamada, você tem que estar ciente de que a prova de segunda chamada será realizada num determinado dia da semana da segunda chamada. Então, é algo importante para você ver. Então, consulte a data no calendário acadêmico no seu AVO. Disciplinas regulares e teóricas. A segunda chamada vale a mesma pontuação da prova da disciplina. Então, não importa se é primeira chamada, se é segunda chamada ou se é recuperação. Todas elas valem 5.000 pontos. Você tem a chance de alcançar os 5.000 pontos. E como funciona a recuperação? Vamos lá. A maioria ainda não fez essa recuperação. O pessoal de primeiro semestre ainda não fez. Eu acho que eu apertei o botão errado aqui. Espera aí, só um minutinho. Aqui, recuperação. Vamos lá. Disciplinas regulares e teóricas. Vamos lá. Teóricas e práticas. Você estará elegível à recuperação apenas se você não atingir o critério mínimo de prova da disciplina e tiver realizado a prova da disciplina de primeira ou segunda chamada. Então, se você realizou a prova de primeira ou segunda chamada e não alcançou a pontuação mínima de 1.500 pontos, você tem direito à recuperação. E quem não tem direito à recuperação? Quem não realizou a primeira chamada, não solicitou a segunda chamada, então ele não realizou nem a primeira e nem realizou a segunda chamada. Então, ele não tem direito à recuperação. Muitos alunos reclamam disso, né? Mas se você não fez a primeira chamada, que é automática, se você não solicitou a segunda chamada e, consequentemente, não realizou essa segunda chamada, você não tem direito à prova de recuperação, está automaticamente reprovado na disciplina, mesmo que tenha muitos pontos acima dos 6.000 pontos. Se você tiver 8.500 pontos, 9.500 pontos, mas não realizou a prova da disciplina, você fica reprovado, porque a prova da disciplina é critério de aprovação. Está acima dos 6.000 pontos necessários. Importante, caso você não realize a prova da disciplina, foi o que eu acabei de falar, não será elegível para a realização da recuperação, estando assim automaticamente reprovado. Recuperação da avaliação de proficiência. Também a mesma coisa. Você estará elegível à recuperação da avaliação de proficiência apenas se não atingir o critério mínimo para aprovação e tiver realizado a avaliação de proficiência ou a segunda chamada da avaliação de proficiência. A recuperação da avaliação de proficiência substituirá somente os pontos da avaliação de proficiência conforme na pontuação abaixo. Então, se você fizer a recuperação da avaliação de proficiência, você pode alcançar ali até os 1.000 pontos que essa avaliação tem para te dar. O critério mínimo agora de 600 pontos. Então, você precisa ter pelo menos os 600 para você ser aprovado, você pode alcançar os 1.000.
Aí ele traz mais uma vez aqui em letras garrafais. Caso não realize a avaliação de proficiência ou a segunda chamada da avaliação de proficiência, você não será elegível à realização da recuperação. Então, da mesma forma que a prova da disciplina, essa avaliação de proficiência você precisa ter realizado a primeira chamada ou a segunda chamada. E aí você vai ter direito à recuperação se você não foi bem. Se você não fez nem a primeira e nem a segunda, você vai estar automaticamente reprovado em todas as disciplinas do semestre. Então, é algo para a gente fixar, colocar na mente, que é muito importante. Perder um semestre é algo assim aterrorizante na minha visão. Importante, você não terá oportunidade de recuperar na prova de recuperação os pontos das demais atividades. Isso aqui é algo importante para lembrar. Tem gente que acha que a prova de recuperação vai servir para recuperar outros pontos além do da prova. Não. A prova, ela mantém os mesmos critérios da prova da disciplina. Portanto, se você não acumular no mínimo tá. Ali é a pontuação das atividades. Você tem que ter pelo menos 1.000 pontos nessas atividades. Será reprovado mesmo que atinja a pontuação máxima na recuperação. Então, você tem que ter a pontuação mínima também naquelas atividades ali, avaliações formativas, porque você não vai alcançar os 6.000 pontos. Você tirou pontuação máxima na prova, mas se não tiver pelo menos 1.000 pontos acumulados nas outras atividades, você não alcança os 6.000 pontos e vai acabar ficando na recuperação. A pontuação mínima são 6.000 pontos para você ser aprovado. Qual será a média no seu histórico escolar? O total de pontos disponível em cada disciplina é de 14.000 ou 12.000 pontos, dependendo do nível da disciplina. Porém, qualquer pontuação acima de 10.000 pontos será convertida em nota 10. Então, no seu histórico, não vai vir lá 10.000 pontos. Eles vão simplesmente converter para nota 10, lá no seu histórico final. Então, se você tirou 14.000 pontos, você anota 10. Se tirou 12.000 pontos, você anota 10. Se tirou 11.000 pontos, você anota 10. Se você tirou 10.000 pontos, também você anota 10. Então, vai vir no seu histórico lá a nota 10. É claro, se for baixando para 9.000 pontos, vai ser nota 9, 8.000 pontos, nota 8, e assim sucessivamente. Então, você alcançando a pontuação aí de 10.000 pontos, você já é um aluno nota 10. Vai vir lá no seu histórico, bonitinho, a nota 10 para você. Aqui já tem algo interessante que alguns cursos vão ter que realizar, que é o TCC, ou projeto de ensino, ou projeto integrador. É que tudo aí se resume no seu trabalho de conclusão de curso. O TCC ele vale 8.000 pontos, né? Você tem que fazer lá seu TCC, vale 8.000 pontos, e mais 2.000 pontos da apresentação que você pode alcançar. Então, no total de 10.000 pontos. Quanto à apresentação, tem algo aqui importante. Se você tem lá o projeto de ensino, o projeto integrador ou TCC para realizar, você é obrigado a realizar a apresentação desse projeto, desse TCC. Você é obrigado a apresentar. Caso você não faça essa apresentação, você fica reprovado no seu TCC. É uma questão de aprovação, é critério de aprovação
você apresentar esse TCC. Mesmo que você alcance ali os 8.000 pontos no seu TCC, pode ver aqui que o critério mínimo para aprovação são 6.000 pontos. Mesmo que você alcance 8.000 pontos e não apresente o seu TCC, você fica reprovado, porque apresentar é critério de aprovação. Então, você precisa apresentar o seu TCC. Estágio curricular obrigatório. Também alguns cursos realizam esse estágio curricular obrigatório. O estágio curricular obrigatório ele vale 10.000 pontos, não tem apresentação, então você precisa de, no mínimo, 6.000 pontos para ser aprovado. Você vai realizar todas as etapas do seu estágio, pode alcançar 10.000 pontos, e com 6.000 você já é aprovado. Aí ele traz aqui os critérios de aprovação. Pontuação total, você precisa acumular, no mínimo, a pontuação referente à média de 6.000 pontos no relatório de estágio. Aprovação do termo de compromisso, que é um documento que é enviado. Esse documento precisa ser aprovado. E a aprovação da documentação pedagógica, que é a documentação também que você envia. Então, estando tudo ok, você alcançando no mínimo 6.000 pontos, e essa documentação aqui estando tudo ok, quem já está realizando estágio aí sabe que é um negócio meio enjoadinho. Você tem que pegar a assinatura do professor de campo, tem que pegar a assinatura da universidade. Então, é algo nojentinho de fazer, complicadinho. Então, precisa ter muita atenção para realizar o estágio, mas é algo assim muito enriquecedor. Eu realizei estágio quando eu cursei administração e realizei estágio quando eu cursei história. Então, assim, foi muito enriquecedor. Foi uma experiência, assim, enriquecedora, muito boa mesmo. Eu gostei muito de realizar esses estágios. Bom, e para hoje foi isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Bons estudos a todos. Né? Eu trouxe essa aula porque muita gente fazendo perguntas, a questão da pontuação, a respeito da pontuação do fórum, né? Porque o fórum ele está demorando a sair a pontuação por questões de pessoal, que o fórum ele é corrigido pela mesma equipe que corrige o portfólio, então eles devem estar lá atolados para corrigir os portfólios, porque a equipe está reduzida por causa da pandemia. Então, tive uma aluna que abriu um chamado e eles responderam que o resultado do fórum vai sair até o final do semestre. Então, até o final do semestre, nós teremos aí o resultado do fórum. Então, aqui eu vou parar a gravação agora.